Oi, gente. Bom, muita gente aqui me conhece, né? Mas ninguém sabe de onde eu venho, pra onde eu vou, que nem eu sei também. Mas eu quero contar um pouco da minha história, da Karen, de onde surgiu Mãe Sem Rótulos e de fato o que aconteceu pra gente chegar até aqui hoje, na pessoa que vocês estão assistindo, tá bom? Bom, eu tenho 27 anos, sou mãe da Valentina, do Vicente, do Vitor e do Benício, sim, todos os nomes com V, e simplesmente porque eu quis seguir, sabe? Pra não ficar Valentina, Vicente, João e Maria. Deu pra entender, né? Então, eu sou a caçula de 4 irmãos. Minha mãe tem 2 irmãos, ou 2 filhos e 2 filhas. E eu sou a caçula dessa penquinha aí. Os meus pais são casados há 35 anos. Minha mãe casou com meu pai, nunca mais largou. Eu acho que nem larga mais também. Espero que não, né, gente? É o desejo de coração de uma filha que cresceu e vê esses dois juntos desde tiquinha. Eu casei com 17 anos com o pai da Valentina e do Vicente. Começamos a namorar, na verdade. E fomos morar na casa dos meus pais, porque eu era muito nova e a família dele não era muito a favor do nosso relacionamento. Uma porque eu era muito nova, eu ainda estava estudando e o pai dos meus filhos já era formado, já trabalhava, né, na noite, ele tinha 3 empregos, ele era muito trabalhador. E eu acho que a família dele não queria uma menina como namorada dele. Porque eu acho que o que todo pai e mãe espera é aquela compatibilidade, né? Eu espero que um dia meu filho case com alguém que também, no mínimo, já seja formada. Bom, pelo menos é o que eu tenho na cabeça, assim, é o que eu penso sobre o meu relacionamento com ele. Então nós nunca tivemos o apoio da família dele, mas no começo me respeitavam tranquilamente, nunca teve nenhum tipo de desrespeito, somente mesmo não iam com a minha cara, sabe? E eu sempre fui assim, gente, sempre fui doidinha, sempre fui pra frente, sempre fui muito inteligente. Eu era do tipo que eu não deixava ninguém passar a perna em mim, não vem com esses papinhos, porque pra cima de mim não cola, sabe? Então aos pouquinhos a gente foi, né, se entendendo, digamos assim. Eu era muito apaixonada nos meus sobrinhos, porque a minha irmã também morava com os meus pais na época, e minha irmã já tinha meus 2 sobrinhos. Eu já tinha minhas 2 sobrinhas também, que são as gêmeas, porém eu não tinha aquela convivência com elas. Eu tinha mais convivência com os meus sobrinhos, porque moravam na mesma casa que eu. E através dos meus menininhos, eu fui descobrindo um instinto de mãe, porque eu praticamente, eu falo que eu criei aquelas crianças, né? Porque eu era muito baladeira, mas eu adorava chegar, fosse a hora que for, eu ia lá pegar meus sobrinhos, eu ficava cuidando até no outro dia, não tinha problema. E eu fui despertando esse interesse de ser mãe e também comecei a levar esse interesse pro pai dos meus filhos em ser pai também, né? Porque tem que ser uma coisa combinadinha. Então ele também foi se interessando por isso. Então a gente tentou muito tempo engravidar da Valentina, a gente não conseguia. A minha mãe até brinca que eu só engravido quando eu termino. Que quando eu termino com alguém, eu apareço grávida. Eu lembro que numa vez a gente tava, tipo, brigado, assim, eu tinha 18 anos já. A gente tava brigado e aí eu descobri que tava grávida da Valentina. Aí óbvio que a gente voltou, né, ficou tudo bem. E aí o tempo passou, eu não era muito boa mãe não, gente. Porque assim, eu tinha 19 anos quando ela nasceu, tá? E eu não sabia, tipo, eu sabia ser tia, mas eu não sabia muito ser mãe. Então eu era uma mãe muito cabeçuda, assim, muito desligada. Então eu tinha muita ajuda dos meus pais, que aquilo ali acabou até me sufocando. E eu, tipo, não sabia ser mãe. Tudo eu falava, toma mãe, entendeu? Tipo, aquela rede de apoio que sufoca a gente, não deixa a gente ser mãe e a gente acaba se livrando dessa responsabilidade. Era um pouco o que aconteceu comigo no primeiro ano da Valentina, tá? Mas aí depois foi tudo dando certo, a gente se mudou pra uma casa nossa, conseguimos mobiliar a nossa casa. A Valentina tinha tudo do bom e do melhor. Primeiro filho, né, gente? A gente rala pra dar tudo pro neném, a gente não quer ver faltando nada pro nosso bebezinho. E a Valentina foi muito desejada, muito querida. E foi a nossa primeira princesa, foi ali que tudo começou na minha vida, o amor pela maternidade. Não vou falar que eu não era cabeçuda, eu sou cabeçuda da vida inteira. Então assim, errei muito? Sim, errei muito. Mas eu sei que eu também acertei demais. Tanto que minha filha é doida em mim, apaixonada em mim, assim como eu sou nela. Porém, gente, eu comecei esse relacionamento muito nova, eu tinha 17 anos. Então, assim, já tava numa fase que a gente já tinha, por exemplo, 4 anos de casamento e aquilo já tava me sufocando, sabe? Eu não sabia se eu queria ser uma mulher casada. Mas vamos que vamos, a gente se levou, né? A gente se dava muito bem, era um casamento muito bom. Só que começou aqueles desentendimentos, sabe? Começou a faltar coisas ali que eu não sabia identificar o que tava faltando. E aí um dia de novo eu falei, não dá mais, eu não quero mais. Fui lá e terminei de novo. Adivinha? Tava grávida do Vicente. O Vicente é uma pílula do dia seguinte, tomada algumas horinhas depois, que falhou. E ainda deu um flashback pra uma briga minha e do pai dele. Aí, novamente, fomos tentar, né? Porque afinal era outro filho, então a gente, né, tem que tentar a família sempre. Então a gente ainda ficou alguns anos juntos. Eu separei dele, o Vicente tinha 1 ano e meio. Então a gente ficou ainda uns 2 anos, né? Porque tem o tempo da gestação.
Só que de verdade, gente, chegou numa fase ali que eu entendi e percebi que eu já não o amava. Então, como começou tudo muito cedo, a maternidade, o casamento, o viver sozinha, porque eu tinha que ser dona de casa. E, gente, eu sou a caçula. Minha mãe sempre foi uma faxineira de mão cheia. A minha mãe era do tipo que ela pagava, tipo, R$2 pra gente varrer o chão. Só pra estimular a gente a fazer alguma coisa em casa. Não que eu seja uma preguiçosa, eu sou uma ótima dona de casa. Porém, naquela época, quando a gente se casou, eu não sabia ser uma mulher de casa. Eu queria viver, porque eu me achava nova, sabe aquela síndrome do Peter Pan? Em vez de virar uma dona de casa, eu queria viver um pouquinho com as amigas, sabe? Então, nessa época, eu trabalhava na Caixa Econômica e aí eu me separei do pai das crianças e fui seguir minha vida, fui viver minha vida, era super tranquilo. Ele, desde então, sempre pegou as crianças no final de semana, sempre pagou a pensão certinho. Tinha, assim, muita briga, porque o término foi muito conturbado pra ele, né? Porque ele gostava muito de mim e eu simplesmente não tinha sentimento nenhum mais. Então, ele tentava a volta e eu simplesmente ignorava porque eu não queria voltar, sabe? Então, assim, eu sinto que eu machuquei ele, tanto que demorou muitos anos pra gente conseguir ter um relacionamento bom como hoje, uma relação de pai e filho, ou de pai e mãe, E foi tudo muito rápido, porque quando eu me separei dele, com a desculpa de que eu não sabia ser, né, casada, que eu queria viver a minha vida, eu conheci o pai do Victor. Então foi assim, saí daqui e já entrei aqui, foi muito rápido. E aí foi muito conturbado, porque dizem, né, que quando você sai de uma relação e já entra em outra, é 10 vezes pior às vezes. E realmente aconteceu isso comigo. Eu tenho muito arrependimento de ter vivido aquela relação, mas eu não tenho arrependimento nenhuma de ter tido o Victor. Porque o Victor foi a luz que mudou todo o rumo da minha vida inteira. Então, o pai do Victor trabalhava no mesmo lugar do que eu, né? A gente começou a namorar, a gente começou a ficar. Era um relacionamento cheio de mentira, de briga. Ele, né, aprontava demais, eu era muito boba, muito apaixonadinha. Então, começou aquela crise de ciúmes, coisa que eu nunca fui. Eu comecei a ficar muito ciumenta, eu bebia demais, sabe? Chegou uma hora assim que eu falei, meu Deus, por que eu tô bebendo tanto assim? Era o Fabrício pegava a Valentina e o Vicente final de semana, né? Eu não tinha o Vitor ainda, eu ia beber com as amigas e, tipo, eu bebia pra caramba pra afogar as mágoas, porque ele saía pra um canto pra aprontar e eu ficava lá sofrendo, chorando. Gente, foi a verdadeira humilhação da minha vida. Depois de algum tempo a gente se separou, ele voltou pra cidade que ele morava e aí eu fiquei. Aí um tempo depois, pra vocês terem uma noção assim, eu cheguei até a cogitar de tentar voltar com o Fabrício, né? Porque eu tava sofrendo demais e eu falei, cara, eu não quero viver isso. Eu ainda não estava grávida, não estava gestante. E aí eu soube um dia que o pai do Victor tava aqui na minha cidade pra ir assinar as rescisão, as coisas dele do trabalho. E aí a gente teve esse flashback, esse adeus. E desse adeus surgiu o nosso hello, que é o Victor. Talvez falando assim, parece muito complicado, mas não, na verdade foi pior, foi muito pior. Mas é um resumo para vocês entenderem, né, o que aconteceu nesses últimos anos aí, para mim chegar nessa maternidade doida com essas crianças lindas. E então, quando eu descobri que estava grávida dele, a gente ainda tentou, tá bom? Eu morava numa casa que eu tinha todos os meus móveis, e aí ele falou, não, vem pra cá, vem pra São Paulo, vou ir te buscar com seus filhos, o seu cachorro, e vamos casar, e vamos viver junto. E aí meus olhos brilhavam, né? Eu falei, ai, nossa, vamos. Gente, eu vendi tudo que eu tinha dentro de casa. Tudo. Vendi tudo pra ir embora. E na verdade, quando eu fui embora, eu fiquei nem 15 dias lá. Porque eu cheguei lá, eu já estava em depressão e não soube identificar, eu já estava depressiva. Eu estava literalmente no fundo do poço, eu só sabia chorar. Ele saía pra trabalhar e eu ficava na casa dos pais dele, com os meus filhos, longe da minha família, longe dos meus amigos. Eu não conhecia ninguém, não conhecia nada. Então eu só sabia chorar. E aí eu comecei de novo aquela crise de ciúmes, porque eu falava, poxa, eu tô o dia inteiro aqui dentro de casa e você chega super tarde do trabalho e às vezes saía pra beber, sabe, gente? Aquilo lá começou a me sufocar. Eu lembro até hoje que teve um dia que eu peguei e falei assim pra ele, eu quero voltar. Ele falou assim, tá bom, vou te levar. Sem tentar, sem implorar, sem nada. Ele simplesmente falou, ok. Porque eu acho que ele também já não tava aguentando mais. Nenhum de nós dois soubemos identificar o que eu estava passando, que era uma depressão profunda. E aí eu lembro que um dia, no outro dia, depois que eu falei que eu queria voltar, ele apareceu com um carro alugado, botamos todas as minhas roupas, que era só o que eu tinha, dentro de uns sacos pretos, assim, colocamos no carro e viemos embora. Eu não sabia pra onde eu ia, eu não tinha um colchão pra dormir, eu não tinha mais nada. E eu só sabia culpar o amor. Eu falava, gente, eu fiz tudo isso por amor, meu Deus do céu, que burra, por que que eu... E aí naquele momento eu comecei a me arrepender de ter deixado o pai dos meus filhos. Só que não, eu deixei o pai dos meus filhos porque eu não estava feliz, eu não estava contente. Só que quando a gente se vê assim, muito triste, a gente quer culpar alguém. E eu comecei a me culpar.
Aí eu lembro que na época, a mulher que a casa que eu morava era alugada, a mulher ainda não havia alugado novamente para outra pessoa. Então ela manteve para mim, eu só cheguei direto para casa. E eu lembro que na época eu estava brigada com os meus pais, porque sim, eu briguei com os meus pais por conta de um relacionamento, eu briguei com a minha família por conta de um homem, de um amor. Até porque, né, gente, eu fui embora para outro estado com crianças e um cachorro. Então, assim, é uma decisão muito forte de se tomar de um dia para o outro, sem pensar. Eu fui totalmente irresponsável, literalmente. Então, eu precisei eu precisei implorar perdão para os meus pais, contar o que aconteceu. E quando eu cheguei naquela casinha, minha mãe tinha colocado um colchãozinho de casal lá, tinha pegado uns móveis da casa dela e colocou tudo lá dentro, comprou outras coisinhas usadas, que era que o dinheiro dela deu, e remobiliou a minha casa, tudo com coisinhas bem velhinhas, digamos assim, mas tudo de coração, sabe? E ali, minha gente, começou a saga da minha vida, porque eu tinha já a pensão do Valentim e do Vicente, e eu acho que o pai do neném começou a dar uma ajuda também todo mês, né, antes do neném nascer. Porém, eu não tinha carro, não tinha nada, eu tinha uma bicicleta, eu morava numa casa super cubículo, eu ainda estava tentando recuperar a confiança da minha família, então eu tinha que, né, não tinha essa aproximação que a gente tem hoje. Então era tudo sozinha, pré-natal, levar as crianças na escola, buscar as crianças na escola, eu fazia absolutamente tudo sozinha. E aí a gravidez foi avançando e eu sofria muito, porque eu gostava muito do pai do Vitor ainda. E aí eu comecei a ver que ele começou a entrar em vários relacionamentos, assim, e tipo, enquanto eu me sentia, tipo, cara, eu tô aqui sofrendo e ele tá lá namorando, eu pensava só isso, era, sabe, a gente começa a achar que a nossa vida não existe, só existe a dele. Eu não lembrava que eu existia, eu não lembrava que eu estava grávida, eu só conseguia pensar nele 24 horas, eu tava numa depressão muito profunda. Então, sim, gente, quando eu falo que eu tentei suicídio na gestação, eu tentei, mas não foi no final, tá? Foi no comecinho, assim, mas uma coisa muito besta, graças a Deus, né, não foi adiante. Depois disso eu comecei a fazer terapia. Eu lembro que uma vez os meus pais, o Vitor, eu tava de 9 meses, os meus pais me levou pra morar com eles novamente, morar assim super rápido, porque eu sempre falei, depois que eu saí de casa eu não volto mais a morar com pai e mãe, isso é uma coisa da minha vida, da minha cabeça. E eles falaram, não, fica aqui só um tempinho até o neném nascer, a gente te dá esse apoio e aí você segue em frente. E foi o que aconteceu. Aí eu morei com os meus pais assim, coisa de 1 mês, 2 meses, até o Vitor nascer. Gente, a minha vida mudou muito depois da terapia. Eu comecei a recuperar energia, eu comecei a superar totalmente aquele relacionamento, sabe? A minha vida mudou, eu conseguia sorrir de novo, eu conseguia dar mais atenção. Eu sempre dei muita atenção para os meus filhos, eu nunca deixei a depressão me deixar de ser mãe. Porém, eu comecei a voltar a ser a Karen que eu era, alegre, feliz. Comecei a superar totalmente aquilo, não brigava mais, não discutia mais. O nosso papo começou a virar somente dinheiro mesmo, que era a única coisa que ele podia fazer naquele momento. E aí a minha vida seguiu super tranquila, super bem. Tivemos o Vitinho, aí o pai dele veio, a gente fez o DNA porque ainda pediu o DNA. Mas fizemos o DNA do Vitinho, né, deu tudo certo, só comprovou que ele já sabia. E aí minha vida seguiu e desde então eu fiquei sozinha, porque eu tinha no meu coração que eu não queria mais saber de relacionamento, eu não queria mais saber de homem. E assim foi, era eu, o Vitor, a Valentina e o Vicente contra o mundo. Aí meus pais já estavam morando em outro bairro, assim, mas aí nossa relação já estava totalmente restaurada, graças a Deus. Não era aquela relação dos sonhos, né, mas já era uma relação boa. E aí a gente foi seguindo, super feliz, vivendo, até eu conhecer o pai do Vinícius. A gente, quando entra em um novo relacionamento, a gente não quer cometer os erros do último. Então eu sempre deixei muito claro toda a minha história, tudo que eu tinha vivido. Ele sempre soube dos meus filhos, sempre soube que eu era uma mãe de 3 filhos. Então ele saberia o peso que ele teria nas costas se ele resolvesse assumir essa relação, porque seria uma mãe de 3 crianças que não eram dele. E mesmo assim ele decidiu, falou, não, eu vou pegar eu vou pegar essa mala pra mim, essa bagagem, eu vou carregar com ela. E de fato o nosso relacionamento foi muito intenso e muito bom, diferente do relacionamento com o pai do Vitor, que tinha muita traição, muita mentira, muita briga. Dessa não tinha, tá bom? Era uma relação muito gostosa, muito leve, muito boa. As poucas discussões, que eram só discussõezinhas que tivemos, era resolvida, né, a nossa maneira e também super tranquila. Porém, começou a chegar um momento ali que já não dava mais também, mas sempre por aquelas coisas, família, amigos, é sempre o externo, né, que começa a pesar em alguma coisa no dentro. E eu tomava anticoncepcional, o Vitor tinha 1 ano e meio, então ele ainda mamava no peitinho da mãe dele. E quando eu me separei do pai do neném, eu descobri que estava grávida. Foi assim, o maior susto da minha vida, eu não sabia o que eu fazia. Eu tinha vergonha até de contar pra minha família que, de novo, eu estava grávida de outro homem. Foi vergonhoso pra mim. E, gente, foi difícil, eu de novo me vi ali entrando numa depressão. E novamente, né, fui tentar de novo, porque, né, um filho, família... Eu sempre tive aquela
Gente, eu cresci numa família onde meus pais são casados há 35 anos. Eu não tenho pais separados, então eu não queria que os meus filhos, por mais que eu não estivesse com o pai deles, eu não queria que meus filhos crescessem com uma mãe sozinha, vendo a mãe enfrentando o mundo sozinha, porque senão eles iam entender que é normal uma mulher chorar, sofrer e correr atrás sozinha. Mas aí eu comecei a entender, hoje eu entendo isso, que o meu erro é tentar de novo, é tentar manter algo por aparência, porque talvez seria só por aparência. E também, né, gente, porque eu tenho um coração dentro desse corpo aqui, eu também queria ser amada, eu também queria amar e ser amada. Quem não quer, né? Cuidar de 4 e ser cuidada por alguém é a coisa mais gostosa do mundo. Então a gente tentou um tempo, ele me pediu em casamento, de aliança e tudo, ficamos noivos, tentamos ainda alguns meses, sabe? Foi muito bom, na verdade foi até melhor do que antes. Porém, chegou uma hora que não dava mesmo, muita coisa já não dava, coisas do passado, coisas que já, não sei, gente, só não dava, sabe? Quando você sabe que não dá mais. E por mais que envolvia muito sentimento entre nós dois, decidimos que o melhor naquele momento era isso, separação. E aí foi, né, gente, fiquei sozinha, e ele seguiu a vida dele, eu segui sendo mãe, e ele seguiu sendo homem, porque pro pai é sempre mais fácil só ser o pai que paga pensão e ser o homem solteiro. Agora a gente não pode ser a mãe que recebe pensão e a mulher solteira. A gente tem que ser só a mãe que vive de pensão. Porém, disso tudo a gente sempre leva lições e ensinamentos. Eu sei exatamente tudo que eu vivi, eu sei exatamente onde eu errei, porque a gente precisa reconhecer também os nossos erros. Não adianta a gente querer culpar o mundo por culpas que a gente também causa a nós mesmas. Hoje eu sou um ser humano, assim, totalmente diferente de 5 anos atrás, de 2 anos atrás, de 1 ano atrás. Hoje eu dou muito valor à minha família, meus pais, meus irmãos. Eu sou uma mãe 10 vezes melhor do que eu sempre fui. Eu tô todos os dias querendo ser melhor do que ontem. Eu não ajo mais por, por desespero. Às vezes eu dou uma desabafada, mas é porque o coração tá muito cheio. Mas agir mesmo, eu não ajo mais. Então, hoje eu sou mãe, né, de 4 crianças, sou mãe solo, moro sozinha. Pago aluguel, tá bom? Tenho meu cachorro, meu gato, tenho meu carro que eu ganhei dos meus pais. A minha vida tá, ok. Eu sou uma pessoa totalmente do universo, totalmente do bem, não consigo fazer mal pra ninguém. Eu busco ajudar o máximo de pessoas que eu consigo, seja da forma que eu puder no momento. Mas também sou um ser humano falho, como qualquer um. Tenho os meus defeitos, tenho os meus erros. Só que eu não deixo isso abalar a minha vida. Eu tenho pessoinhas aqui que precisam de inspiração, de exemplo e de educação. E é isso que eu tento ao máximo passar para os meus filhos. Filho, por mais que não deu certo com o seu pai, eu e seu pai temos uma relação muito boa. É isso que eu quero passar para eles, eu acho que é isso que eu tô conseguindo. Não tenho a melhor relação do mundo com os genitores, tá bom? Porém eu tento sim manter uma relação. Porém é tudo sempre nas minhas costas. Então além de eu parir, criar, amamentar, cuidar da casa, cuidar das crianças, fazer tudo, eu ainda preciso conversar com os pais, pedir favores, pedir ajudas, às vezes receber um não, mas ainda assim eu preciso estar ali, gente, tentando. Meus filhos, a Valentina e o Vicente, hoje estão estudando online em casa. O Vitinho, ele estava até na creche, porém esse tipo de aula online não é tão necessário por ser creche. O Vinícius acabou de nascer, então só estuda a arte do leite. Então a nossa vida basicamente é essa hoje. E o Mãe Sem Rótulo surgiu há 6 anos atrás, quando eu engravidei do Vicente, que eu queria compartilhar experiências e também aprender coisas. Foi a época assim que eu comecei a seguir a Flávia Kalina, que ela também estava grávida do Henrique, e ela já tinha a Vitória, e eu me identificava muito, sabe? Então, a partir dela, assim, ela é muito a inspiração da minha vida para ser quem eu sou hoje. Eu comecei a mudar muito minha forma de ver, de maternar, e de seguir a vida, de levar a vida. Eu nunca desisti do Mãe Sem Rótulos, por mais que eu tinha pouquíssimos seguidores. Começou assim, eu pedindo pros meus amigos no Orkut, no Facebook, pra me seguir lá. E aí você sabia, né, que quem te segue são só as pessoas próximas. Mas eu nunca desisti de lá. Eu fazia canal no YouTube, eu fazia posts no Instagram. Nunca desisti daquela página. Eu sentia que aquilo ali um dia seria algo na minha vida, porque eu via, né, a gente vê o Lucas Neto crescendo, a gente vê o Whindersson Nunes, a gente vê a Flávia Kalina, a gente vê a Tassiele Alcolé. Então eu queria aquilo pra minha vida, eu queria um dia mostrar que eu poderia ser como eles. E hoje eu tenho muito orgulho de mim, porque eu não sou como eles, eu sou na verdade como eu sou. Eu tenho a minha bagagem aqui que eu carrego sozinha, tem dias sim que eu choro. Eu sofro de ansiedade, tá? Eu sofro de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Então é uma coisa assim que quando vem eu não consigo controlar, eu choro muito, eu desabo. Então eu tô sempre fugindo de gatilhos, de coisas que possam
me fazer ter um ataque de ansiedade, eu fujo mesmo. Por isso que às vezes eu sou até um pouco antissocial, por isso que eu gosto tanto das telas, porque parece que aqui é muito mais fácil, mesmo que às vezes a gente lê alguma coisa e parece que é alguém falando, né, na nossa frente. É mais fácil lidar com um hater que te machuca do que com uma pessoa falando isso na sua frente no dia a dia de verdade. Mas então, gente, basicamente é isso. Eu já estou suada. Deu pra vocês entenderem e conhecerem um pouquinho da minha história, tá bom? Eu sou uma pessoa do bem, eu não tô aqui pra mentir, eu não tô aqui pra enganar ninguém, eu tô aqui pra passar a minha verdade, pra vocês entenderem que amor é muito bom. Eu não me arrependo de nenhum relacionamento que eu tive, porque os amores nos ensinam. Os amores às vezes nos deixam alguma herança, que eu tenho 4 hoje, então se não fossem por esses amores, por tudo isso que eu passei, eu não teria 4 heranças pra mim hoje, então eu também preciso deixar uma herança pra eles. E eu tô lutando pra que seja amor, educação, pra que eles cresçam, viram adultos assim, virem, né, adultos como eu e meus irmãos, adultos honrados, que respeitam o próximo e que sejam bons filhos, que lembrem dos pais, independente de ser separado ou não, porque é assim que eu sou com a minha família. A gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai fazer coisas que, por mais que a gente até sabe que vai nos machucar, a gente vai insistir no erro, porque é só assim que a gente aprende, errando. Infelizmente é a única verdade, gente. Mas independente do seu erro do passado ou do que você vai vir a errar no futuro, nunca desista de tentar consertar, de tentar melhorar. Seja uma pessoa melhor todos os dias. Não deixa ninguém destruir os seus sonhos, porque muitas vezes tentaram destruir os meus. Ninguém me apoiava nos meus e eu consegui sozinha. Se eu tô aqui hoje fazendo esse vídeo é porque eu consegui sozinha. Não tive ninguém do meu lado, ninguém no meu braço, ninguém nada. Foi a Karen correndo atrás. Como tem sido a vida inteira, tá bom? Então, assim, gente, é isso. É o que eu consigo pensar pra falar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham conseguido entender e levem essa minha história com vocês. Hoje a Mãe Sem Rótulos é um sonho realizado. Somos 44 mil seguidores. Consigo passar a minha verdade pra muita gente. Para algumas nem tanto, porque elas estão aqui só para julgar, só para criticar, mas até para essas eu sempre vou desejar o melhor, que é só o que eu consigo dar, porque é só o que eu recebo. E como eu sempre digo, reclamar menos e agradecer mais, porque essa é a única verdade, gente. Quanto mais você agradece, mais o universo te retribui, tá bom? Um grande beijo!